Luiz Moura. Só o Luiz voltar para a gente iniciar, certo? Ai, ai. Bom, deixa eu ir compartilhando aqui a tela. Hum, apresentar agora. Tela inteira. Estão vendo, né? Mesmo procedimento, tá? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, abre o microfone e chama, porque eu não vou estar vendo o chat. Então vamos lá. A gente viu na aula. Vou ver aqui. Provavelmente, Bruno, eu tenho que olhar lá, mas se deu positivo, porque você fez à noite, né? O gabarito correto é menos 12.500. Certo? Ele é uma pressão manométrica negativa, ou seja, está abaixo da pressão atmosférica. Mas aí só na hora da correção que a gente vai poder identificar onde foi o erro, né? Às vezes a pessoa erra no cálculo, como acontece, e às vezes na digitação, no meu caso, certo? Quem me avisou foi Tony, que estava trocado. Eu fiz meu rascunho, estava menos, mas quando eu digitei, esqueci o menos. Bom, vamos lá. A gente viu o teorema de transporte de Reynolds, né? Deixa eu só. Acho que esse slide aqui tem a mesma informação que eu quero. Tem, pronto. Então, aqui, ó. A gente viu o teorema de transporte de Reynolds, que é essa primeira equação aqui na tela, que diz o seguinte: a variação de uma propriedade n para um sistema com o tempo é igual à derivada no tempo da integral de eta, que é essa variável por unidade de massa, rho dv, mais a integral de eta rho v dA, onde aqui eu tenho um produto escalar de V por A, certo? Para o teorema, aplicando o teorema de transporte de Reynolds para conservação do momento, onde tem N, a minha grandeza é o momento P, certo? E onde tem eta, a minha grandeza é a velocidade V. Então eu vou ter variação do momento com o tempo para um sistema, é a variação no tempo da integral da velocidade, o vetor velocidade, vezes ρ dv, mais a velocidade, de novo, vetor velocidade, ρ VDA, onde VDA é um produto escalar. Veja, se você multiplica um vetor por um número, você tem um vetor. Se você multiplica um vetor V por um número, porque VDA também dá um escalar, né? Então eu vou ter também um vetor. E a variação do momento com o tempo é a força. Momento por tempo é mv sobre t, v sobre t é aceleração, então massa vezes aceleração é força. Certo? Veja, isso aqui é uma equação força igual a massa vezes aceleração, só que aqui está aplicada a fluidos. Eu tenho... deixa eu ver aqui, alguém chamou... Depende da situação, sobre o se eu sou binário ou não, depende da situação. Nesse caso, eu preciso verificar se o erro foi de conceito ou de matemática, certo? Se eu peço, por exemplo, se eu peço para você a probabilidade de um evento ocorrer e você acha maior que 1 e deixa do jeito que está lá, para mim você não sabe o que é probabilidade, compreende? O conceito para mim é importante. Mas você calcula, deu maior que 1 e você coloca a observação que sabe que tem algum erro, tal, ou seja, você sabe o conceito, errou a matemática. Então depende muito da situação. Quando sair o resultado, se você tiver algum questionamento, você agenda a vista de prova e a gente conversa, né? Eu nem sei se fui eu que corrigi sua prova, viu?
que a gente fez uma distribuição lá, eu não lembro os nomes das pessoas que eu corrigi. Na verdade, eu nem olho o nome quando estou corrigindo. Depois, para evitar que seja melhor ou pior com alguém, né? Bom, mas voltando. Então, eu tenho essas duas integrais aqui têm a ver com a descrição das forças, sendo que essa primeira integral tem a ver com a variação de forças dentro do volume de controle. E essa segunda integral tem a ver com a variação de forças nas bordas da superfície de controle, certo? Por exemplo, você imagina uma onda, né, um tsunami atingindo um prédio. Para o prédio, esta integral é importante, certo? Por quê? Porque ela vai descrever a força com que a onda chega na borda do prédio. Mas internamente para a onda, esta integral é que é importante, porque ela vai descrever exatamente o movimento, né, das correntes de fluido dentro da onda, certo? A gente vai ver uns exercícios daqui a pouco, vocês vão ver como é que se aplica esse tipo de coisa, tá? O que eu quero deixar claro aqui para vocês, muito importante, é que agora, na conservação da massa, vocês viram que ângulos, esse tipo de coisa não influenciava muito, né? No máximo que você precisava saber pelo produto escalar é que na entrada o produto escalar é negativo, na saída o produto escalar é positivo. Agora eu vou precisar levar em conta as direções e os sentidos das forças. Por quê? Porque vai aparecer aqui o vetor velocidade que vai gerar dois vetores. E a força também tem direção e sentido, certo? Então, mais uma vez, relembrando que as forças são resultado da variação do momento com o tempo e que a força resultante inclui forças de campo e de superfície. Eu não sei se vocês vão lembrar, lá na primeira unidade a gente falou sobre isso rapidinho. O que são forças de superfície? São aquelas que exigem contato, certo? Então, por exemplo, quando você empurra um carro, você está exercendo uma força de superfície. Essas forças de superfície para fluidos, elas são basicamente pressão vezes área, certo? A pressão com que o fluido atinge uma determinada área e a força de resistência que aparece, por exemplo, para segurar um objeto. Eu não sei se vocês já viram alguma imagem de por exemplo, um bombeiro tentando segurar uma mangueira porque a pressão é muito grande da água, né? Aquele bombeiro ali, ele exerce a força de resistência. Quando você coloca uma tubulação, por exemplo, por fora da parede, não sei se vocês já viram, você precisa prender a tubulação. Não é para que ela fique bonitinha, não. É porque ela presa, ela não vai sofrer trepidação, porque quando o fluido passa, ele se movimenta e vai trepidar aquela tubulação. Essa trepidação vai diminuir o tempo de vida útil da tubulação, certo? Inclusive, é por isso que, normalmente, né, as tubulações convencionais são feitas por dentro da parede, que aí a estética é preservada, mas, acima de tudo, a tremedeira, né, não vai atrapalhar muito o funcionamento e o tempo de vida útil dessas tubulações, certo? As forças de campo, essas estão relacionadas, lembre-se, com forças que não requerem contato físico, ou seja, basicamente eletromagnetismo e gravidade. Nesse caso aqui, nós não vamos levar em conta eletromagnetismo, embora possa existir problemas de fluidos envolvendo eletromagnetismo, mas a gente quer a sanidade mental de todo mundo, então a gente vai garantir que não tenha nenhum problema com eletricidade envolvida, nem magnetismo, certo? Porém, gravidade é peso. E peso aparece, por exemplo, você tem o peso de um objeto, né? O peso do fluido dentro de um objeto, ele interfere na descrição. Por exemplo, se você tem um objeto preso à parede e ele passa fluido dentro, para prender ele na parede, você não tem que dimensionar somente o peso dele, tem que dimensionar o peso dele cheio de fluido, certo? Então você precisa levar em conta as forças de campo. De forma que, em equação geral, a força
é descrita como somatório das forças superficiais mais forças de campo e é igual à derivada com o tempo de V, velocidade, ρdV, volume, mais integral na superfície de controle de V, velocidade, ρ, produto escalar, VdA. Então, a soma de todas as forças de campo de superfície agindo no volume de controle inercial é igual à soma da taxa de variação, né, dentro do volume de controle, mais a taxa resultante do fluxo através da superfície de controle. Certo? Para o caso de escoamento uniforme, né, eu posso escrever a equação desta forma. Lembrando que quando eu coloco aqui somatório, eu entendo o seguinte: como é uniforme, a velocidade é constante, né? Então, para cada entrada e para cada saída, eu vou resolver uma integralzinha daquela de V rho VdA, como eu fazia lá em conservação da massa, certo? Aí aqui a descrição apenas nos escalares, né? Direção X, direção Y, direção Z. Por que eu faço essa descrição aqui? Porque Por que eu faço essa descrição aqui? Porque lembra que eu falei no início que agora as forças elas são influenciadas, né, pelas direções de sentidos. Então, na maioria dos casos, eu vou decompor o problema em direção X, direção Y e direção Z para resolver o meu problema, certo? A gente vai ver algumas situações. Então, as forças de campo, como a gente já tinha dito, basicamente é a gravidade, né, peso. E as forças de superfície, basicamente, são devido à pressão, certo? A gente vai explicar como é que calcula isso nos problemas, é mais fácil. Então, vamos lá. Alguma dúvida sobre essa primeira parte? Ela é bem razoável, uma vez que vocês já viram o teorema de transporte de Reynolds. Então, é só substituir, né? O N por P e o eta por V. Ok? Então, podemos fazer exercício, né? Para ver se fica mais claro como é que se resolve. Bom, deixa eu só abrir aqui rapidinho o meu. Cadê? Tá aqui. Meu Word. Diferente da aula de sábado, eu não digitei nenhuma equação para fazer devagar mesmo, certo? Quem viu na aula de sábado viu que algumas equações já estavam digitadas. Eu só fui fazendo de novo, né? Então, deixa eu só. Sei. Situação do momento. Prontinho. Deixa eu só. Seria aqui. Bem rapidinho. Colocar somente a equação aqui para ter uma referência. Quando a gente precisa do símbolo, ele some. Aqui. Certo? E aqui no início vai ser F, S mais FB. Só para a gente ter a equação aqui quando precisar. Certo? Então, vou voltar lá para o problema. Então, o problema diz o seguinte: veja, na conservação da massa, eu falo em velocidade, área e vazão. O problema, ele basicamente tem essas informações. Vejam agora um problema que não é de conservação da massa. Água escoa em regime permanente. Primeira coisa, qual o significado disso, regime permanente? Vou botar lá na tela para ver as respostas de vocês. Regime permanente é quando conserva a massa específica? Não, tem relação com o tempo, né? Isso, não é só a massa específica. Qualquer grandeza não varia com o tempo. Em relação ao tempo, beleza. Isso.
Geralmente, a gente foca na massa específica por ela ser uma grandeza mais importante. Mas o regime para ser permanente, por definição, é em que nada varia com o tempo, certo? Professor, mas o tempo já varia com o tempo, sim. Essa pergunta já me foi feita uma vez. Então, só para esclarecer, nada o quê? As velocidades, né? As massas, as densidades, o fluxo. Nada que descreva o fluido, né? Isso, exatamente. Nada que descreva o fluido vai variar com o tempo, certo? Então, por exemplo, o fluxo é constante. É como você abrir uma torneira e deixar ela sempre na mesma vazão, certo? Mas se você fica abrindo e fechando, aí você está tendo variação da vazão ali. Então, ali não é um regime permanente, certo? Bom, então vamos lá. Através do bocal de uma mangueira de incêndio. Todo mundo consegue visualizar o que é um bocal ou alguém tem dúvida? Se alguém tem dúvida, eu tenho um outro problema aqui, que tem uma figura, se eu não me engano, de um bocal. Aqui, ó. Isso é um bocal, é a mesma coisa de um redutor, certo? Que é o quê? Geralmente você tem as mangueiras de incêndio, elas são um diâmetro de uma bitola, né, que a gente chama maior, né, o diâmetro dela é maior. Quando chega na ponta, você diminui esse diâmetro para ganhar velocidade, por exemplo, certo? Isso também acontece muito nas mangueiras de jardim, né? Quem tem jardim em casa, que tem mangueira e gosta de aguar, tem aqueles redutores. Aquilo ali é para você ter um alcance maior, né? Já que você tem maior velocidade, certo? Então, basicamente, isso é um bocal. Bom, então, a mangueira tem um diâmetro interno de 75 milímetros, certo? E a ponta do bocal, 25 milímetros. Então, você tem uma redução de 75 milímetros para 25 milímetros, parecido com aquela figura que eu acabei de mostrar. A pressão manométrica na mangueira é 450 quilopascal. Por que precisa ter pressão na mangueira? Porque se não tiver pressão, o fluido não vai se locomover. O que move o fluido na mangueira é exatamente a pressão do fluido que está anterior a ele chegando, né? Imagina a situação, você quer sair por uma porta e tem alguém parado na porta. Você não vai exercer uma força, né, sobre essa pessoa na porta para que ela saia, né? Então, essa força que você exerce, ela é uma motivação do movimento. No caso do fluido, a gente sabe que a pressão é essa motivação multiplicada por área, me dá a força que exerce esse movimento. Vou até fazer um parênteses aqui para vocês, né, sobre essa situação da força. Eu gosto de usar esse exemplo da porta, porque daqui a pouco, quando eu for mostrar os sinais, vocês vão ver por que eu gosto tanto desse exemplo da porta. Mas eu lembro demais, eu estava onde foi, meu Deus, o metrô? Bom, eu não lembro se foi no Rio de Janeiro, mas foi no Rio de Janeiro, na época da Olimpíada. Eu estava no metrô, e aí eu ia descer numa estação, né? E tinha uma senhorinha na frente. E aí, na época da Olimpíada no Rio, era assim, o negócio... Tinha gente de tudo que era lugar do mundo, né? Então, estava difícil mesmo em alguns momentos a comunicação. E aí, quando eu cheguei, né? Aí eu não sabia de onde ela era, eu falei com licença, e ela nada. Aí eu, excuse me, pardon, s'il vous plaît, etc. Saí chutando tudo que era língua, né? Permisso, e assim, tentando tudo, e ela nada, né? E o metrô abriu a porta e ninguém conseguia passar, e aí o pessoal que estava atrás de mim começou a se aperrear. Eu botei a mão nas costas da velhinha assim, ó. Por favor, minha senhora. Todo mundo começou a rir, mas graças a mim o pessoal desceu, porque ninguém ia descer, não. Ou ela estava fazendo de doido, ou ela era, sei lá, coreana, alguma coisa assim, que não entendia nada que a gente dizia, né? E não entendia também o gesto da gente estar ali tentando passar por ela. Então, nesse caso, eu fui a pressão, né, a força motivadora que movimentou este fluido, digamos assim, parado na porta lá do metrô, certo? Bom, então a pressão manométrica na mangueira é 450 quilopascal. E um bocal, ele sempre joga para a atmosfera, certo? Se o bocal joga para a atmosfera, qual vai ser a pressão
na saída. Ou seja, eu estou fazendo minha análise aqui, o seguinte. Antes, o bocal é o meu ponto de análise. Antes do bocal eu tenho a mangueira, a montante, e a jusante eu tenho a atmosfera. Ele disse que a pressão, a montante, na mangueira, é 450 kPa, manométrica. Qual é a pressão depois do bocal? Depois de bocal é atmosférica, né? Pressão atmosférica. E qual é o valor da pressão atmosférica em pressão manométrica? Zero. Zero, certo? Então a gente vai ter ali uma força, né? Exercida pela diferença de pressão entre a pressão manométrica na mangueira, 450 kPa, e a pressão atmosférica, que é zero em termos de pressão manométrica. Ele diz também que a corrente de água deixando o local é uniforme, ou seja, a velocidade é, né, fixa. Na saída do bocal, a velocidade da água é 36 metros por segundo e a pressão é atmosférica. Determine a força transmitida pelo acoplamento entre a mangueira e o bocal. Ou seja, não tem um gancho prendendo a mangueira com o bocal? Ele quer saber essa força de resistência necessária para que esse gancho mantenha o conjunto acoplado, certo? Basicamente é isso. Então eu tenho diâmetro interno 75 milímetros, o diâmetro do bocal 25 milímetros. 450 kPa de pressão manométrica na mangueira, pressão atmosférica do outro lado do bocal. E a velocidade de saída do bocal de 36 metros por segundo. Com essas informações, eu preciso calcular essa força que segura a mangueira no acoplamento, certo? Com o bocal. Veja que, diferente da conservação da massa, aqui eu tenho um problema que me pede claramente força. Quando o problema pede força, só tem duas formas de resolver. Ou usa Bernoulli, que a gente vai aprender ainda, né? Mas nesse problema aqui não daria, tá? Ou usa equação da conservação do momento. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Quando vocês pegarem a prova e depois na vida também, né? Problemas envolvendo análise integral do volume de controle, você vai ter que escolher se você vai resolver por conservação da massa, conservação do momento, primeira lei, segunda lei e assim por diante. Então você precisa, na leitura, já começar a sacar qual é o modo correto de resolver a questão. Nesse caso, como ele pede força, veja as informações que ele dá, os dois diâmetros, as pressões e a velocidade. Vamos voltar lá na equação, só para a gente ver uma coisa aqui. As pressões eu posso calcular em cima dessas forças aqui, ó, certo? Pressão por área. Velocidade, né? Área, densidade, ou seja, as informações que eu preciso para calcular força estão relacionadas a essa equação. Essa é a equação de conservação do momento que serve para calcular força. Então, eu vou usar as informações para isso. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou pegar a equação e vou destrinchar. Vou copiar ela aqui embaixo, certo? Para a gente começar a destrinchar. Como eu falei para vocês, eu tenho o fluido chegando na mangueira, exerce pressão sobre o fluido que está no bocal. Fora do bocal, eu tenho pressão manométrica. Então, eu já tenho uma força devido à pressão, né, do fluido chegando do bocal. Tem uma força devido à atmosfera na água que está no bocal. Por que você diz isso, professor? Porque se não tivesse pressão na mangueira, ele ia ficar parado, né? Porque as pressões iam se equilibrar. A pressão antes do bocal era atmosférica, depois do bocal, atmosférica também. Então eu tenho pressões iguais ali, eu não exerço força, certo? Então eu tenho claramente uma força devido à pressão chegando na mangueira, tenho uma força devido à atmosfera, certo? E tenho a força de acoplamento segurando a mangueira e o bocal. Então, na verdade, minhas forças de superfície vão ser três, certo? Deixa eu descrever aqui. Primeiro, eu vou descrever exatamente a força que eu quero calcular. Rx. Vou considerar a direção x, tá? Então, Rx. Né? Ctrl C. Aí vamos lá. Qual é a força que está chegando no bocal através da mangueira? Eu sei a pressão. Quando eu multiplico pressão por área, isso me dá força. Então, vou escrever aqui, Ctrl V,
Ctrl V, vou fazer assim, ó. Vou chamar de ponto 1, tá certo? E1, A1, eita, A1, e aí, Ctrl C, vou escrever aqui P2A2, que é a pressão, eu vou até botar ATM, certo? Pressão atmosférica, e a área 2 de saída. Qual é a força de campo? Ou seja, se eu estou na direção X, minha gravidade só afeta em Y, então essa parcela aqui some, certo? Mas tem um probleminha aqui ainda, que são os sinais. Eu não discuti com vocês ainda esses sinais. Eu vou colocar um igual aqui por enquanto, para a gente discutir estes sinais, certo? Então vamos lá. Deixa eu voltar lá para a tela de compartilhamento. Vamos lá. Voltando para o exemplo da porta, tá certo? Você tem uma emergência, todo mundo quer sair dentro de uma sala e fica alguém parado na porta, né? Quem está dentro da sala vai empurrar a pessoa que está na porta para tentar sair, correto? Então, quem está antes do ponto de análise, vocês concordam que a pressão que a gente vai exercer, quem está preso dentro da sala, é a favor do movimento? Todo mundo consegue visualizar isso, ó. Eu tenho a porta aqui parada, as pessoas tentando sair vão exercer força. Claro que eu estou colocando sinal, vou colocar aqui na posição positivo para a direita, tá? Minha porta, e eu tenho o fluido tentando sair aqui, ó, as pessoas tentando sair, então elas vão exercer na posição, na direção positiva, né? Sentido positivo do movimento, naquela direção, certo? Então, num ponto de chegada, ou seja, antes do seu ponto de análise, essa força tende a apoiar o movimento, correto? Veja só, são duas coisas que tem que analisar. Primeiro, se apoia ou não o movimento, e depois se o movimento é no sentido positivo ou negativo. Certo? Então, todos vocês concordam, ou alguém discorda, melhor assim, né? Alguém discorda de que quem está antes de um ponto de análise ajuda o movimento, seja ele no sentido positivo ou negativo. Ele sempre vai ajudar o movimento. Todos concordam com isso? Sim. Pronto. E quem está depois do ponto de análise, né? Eu gosto de contar uma historinha também sobre isso. Se vocês pegarem, por exemplo, imagens de situações de emergência em países, por exemplo, como o Japão, você vai ver quando tem terremoto, alguma coisa desse tipo, as pessoas se movimentam para a saída do prédio, elas saem do prédio e continuam caminhando, se afastando daquele ponto, sem olhar para trás. Se você olhar a imagem, você vai ver isso. No Brasil, o brasileiro, ele gosta mesmo de ver desgraça, assim. Quando ele passa da porta, ele já se vira para ver quem vai ficar e morrer. Só pode ser. A única coisa que explica uma pessoa parar na porta para olhar quem está dentro do prédio ainda tentando sair. E aí, quando ele faz isso, ele para. O que acontece com o fluxo? Para também. Certo? O brasileiro adora ficar numa porta, numa passarela. Quem tem que passar ali pela passarela do shopping ali, né? Do Via Direto, do Natal Shopping, vê isso direto. As pessoas estão lá embaixo, não se falam. Aí resolve parar para conversar lá em cima. E para, e assim, não fica numa posição que, né, ajude. Por exemplo, cidades mais movimentadas como São Paulo, lá tem uma regra. As escadas rolantes que dá para passar duas pessoas, quem não vai andar nas escadas fica do lado direito, que é o lado lento dos carros, né? E quem vai andar fica do lado esquerdo, para poder caminhar e a escada. Então, assim, cada cultura tem uma forma de visualizar esse tipo de ação. No caso do brasileiro, infelizmente, a gente não é treinado na escola, não aprende como lidar com situações de emergência, em nenhuma delas. E para mim, a mais traumática é essa. Quando você está numa situação, por exemplo, de saída de um prédio ou coisa desse tipo, as pessoas saem do prédio, acham que está tudo resolvido e vira para olhar o que está acontecendo. Ou então, quando você escuta um tiro na rua, não sei se já passaram por isso, corre todo mundo para cima do tiro.
Eu corro para dentro de casa, para o lugar mais seguro que tiver, porque, né? Aqui não, a gente tem umas formas de ver as coisas que eu acho assim estranhíssimas, né? É estranhíssimo mesmo. Assim. Eu morei um tempo em São Paulo e eu morava num bairro chamado Rio Pequeno, perto da USP, e tinha uma favela, né? Bem pesada, assim, tinha um. O PCC tinha grupo lá dentro e tal. De vez em quando a polícia entrava atirando e era o povo tudo saindo pra rua para ver o que estava acontecendo. Eu me escondia debaixo da janela, o lugar mais seguro que eu achava, assim, só onde aquela parede é mais grossa aqui para poder ficar seguro. Mas é assim, é um negócio que eu não consigo compreender, mas, bom, o que é importante é, para nós aqui, o fluido que está antes do ponto de análise, ele ajuda o movimento. E o fluido que está depois do ponto de análise, ele atrapalha o movimento. Correto? Todo mundo compreendeu e tem isso em mente? Ou alguém tem dúvida sobre isso? Pronto. Então agora, vamos para a parte que me interessa. Veja, vamos considerar para a direita positivo, né? Aqui, tá certo? Para a direita positivo. O meu fluxo é da esquerda para a direita, certo? Quem está antes do meu ponto de análise, ó, o meu ponto de análise aqui, quem está antes ajuda o movimento. Se o movimento é da esquerda para a direita, e quem está antes ajuda o movimento, então essa ajuda do movimento é no mesmo sentido do movimento, então eu tenho essa força aqui, pressão vezes área, será positiva, correto? Já o que está depois do meu ponto de análise, veja, ele vai exercer uma força no sentido contrário do movimento. O movimento é da esquerda para a direita, nesse primeiro exemplo. Então, aqui, esta força será negativa. Certo? Agora, inverta o sentido do movimento. Meu movimento agora é da direita para a esquerda, mas o sentido positivo do meu eixo é sempre da direita, certo? De esquerda para a direita. Então, eu estou dizendo que o movimento agora é no sentido contrário do eixo positivo, certo? Se o movimento é no sentido contrário, eu tenho meu ponto de análise aqui. Meu fluxo é da esquerda para a direita, mas eu considerei, né? Desculpa, meu fluxo é da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. E eu estou considerando que. Deixa eu ver aqui. Meu fluxo é da esquerda para a direita, mas o meu sentido positivo é em X. Então, este fluido que está antes do movimento, antes do ponto de análise, ele vai ter valor negativo. Por quê? Porque ele ajuda o movimento, isso seria positivo. Só que o movimento está no sentido contrário do eixo, então ele tem força, ele tem sentido negativo, certo? Já quem está aqui do outro lado atrapalhando, ó, ele está contrário ao movimento. Se ele está contrário ao movimento, ele vai acabar indo na direção positiva do eixo. Então essa força é positiva. Esses cuidados vocês têm que ter. Além disso, e quando for inclinado, eu tenho que decompor em X e Y e usar os ângulos, certo? Então vamos agora, com isso, pegar este probleminha aqui, ó, do bocal, e tentar colocar os sinais de P1 a 1 e de pressão atmosférica vezes área. Para ficar mais fácil vocês visualizarem, imagine o seguinte, você tem o fluxo. Eu vou colocar aqui, ó, o fluxo é da esquerda para a direita, ou seja, o sentido positivo é o do eixo X, direita, né? Sentido esquerda para a direita. Então, a pressão da mangueira está da esquerda para a direita. Ela será positiva ou negativa? Tem que falar que eu não estou vendo o chat. Positiva. Positivo. Por quê? Porque ele está ajudando o movimento, né? E esse movimento também é na direção positiva. Então, este sinal aqui será positivo. E o da pressão atmosférica, que é contrário ao movimento? Negativo. Perfeito. Alguém não entendeu isso? Isso é crucial para os problemas. Tem que saber sinalizar isso aqui direitinho. Certo? Eu escrevi pressão atmosférica aqui, mas veja só. Quando você for resolver os problemas, se a pressão dada for absoluta, você precisa subtrair o valor da atmosfera para ter a pressão manométrica. De forma que isso aqui, ó, vai zerar, né? Eu escrevi aqui apenas para a gente trabalhar o sinal. Mas isso aqui vai ficar zero, porque a pressão manométrica é zero, certo?
Essa primeira integral aqui, pela leitura do problema, o que é que vocês podem me dizer disso? Ela vai para zero, professor. Por quê? Porque a gente tem um regime permanente e essa Perfeito. variação com o tempo aí não precisa ser considerada. Então, se o regime é permanente, nada varia com o tempo, uma constante derivada com relação ao tempo é zero, então isso aqui vai ser zero, certo? E esta integral aqui, o que acontece com ela? Lá na conservação da massa, para esse problema, eu ia ter quantas integrais dessa? Duas. Uma entrada e uma saída, perfeito? Uma com cada sinal, Então, né? Oi? Uma com cada sinal? Isso. E aqui, o que eu vou ter também é duas integrais dessas, certo? Vou até copiar logo aqui. Aí eu vou colocar sem sinal por enquanto, a gente vai entender por quê daqui a pouco, tá? Deixa eu colocar aqui igual. Igual, certo? A gente vai colocar sem sinal por enquanto, e aí eu vou só transformar isso aqui. Deixa eu escrever para ficar bem bonitinho. Eu quero assim: velocidade aqui, certo? Então, C, V, ups, fique quietinho aí. Aqui eu quero só trocar por DA, certo? E aqui eu vou colocar aqui como 2, que é a saída, né? Que a gente já sabe. Eu vou só trocar aqui para ficar bem bacaninha para vocês compreenderem isso aqui, certo? Então vejam só, eu tenho essa integral e essa integral. Por enquanto, eu vou deixar as duas positivas, certo? E aí, no caso, isso aqui não é igual a zero, né? Porque você tem forças que são iguais a essas integrais aqui, certo? No próxima linha, eu vou destrinchar essas duas integrais, certo? E a gente resolveu o problema. Então, vamos lá. Como é que eu resolvo essa integral? Veja só. Veja que a integral ela tem um vetor e tem um produto escalar, certo? Então, para eu resolver essa integral aqui, eu vou precisar descobrir qual é o sinal final do vetor pelo produto escalar. Porque quando você faz o produto escalar, você não tem que calcular se é positivo ou negativo. E a velocidade também não é um vetor, que também pode ser positivo ou negativo. Para este problema, se o meu fluxo é da esquerda para a direita, qual é o sinal da velocidade no ponto 1? A velocidade, o fluxo está nesse sentido. O fluido também tem velocidade no mesmo sentido. Então, essa velocidade será? Positiva. Perfeito. Agora, por ser uma entrada, o resultado desse produto escalar dá quanto? Negativo. Negativo, certo? Então, eu tenho produto escalar dando negativo e a velocidade que o fluido vai da esquerda para a direita é no sentido positivo. Então, essa primeira integral, quando você tirar da integral, né, que é o que eu vou fazer agora, ela vai dar negativa, certo? E aí, veja, você escreve, e normalmente quando eu faço no quadro, eu faço isso, eu escrevo primeiro ρ V1A1, depois a velocidade, mas nesse caso já fiz junto. Eu olhei a velocidade é negativa, ρ V1A1, ou velocidade é positiva, ρ V1A1 é negativo. Isso vai me dar um valor negativo. Então, eu vou agora escrever, já sem a minha, opa, não é isso que eu quero. Já sem a minha
setinha, porque não é mais vetor, né? Agora eu já estou escrevendo só O1. Aí V1. No caso aqui, A1, certo? E aí, Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu só tirar essas duas integrais aqui. Pronto. E aí, agora, eu vou escrever... Faltou uma coisinha aqui, né? Escrever completo para não ficar... Ó, faltou o V1, né? V1, Rho1, V1, A1, certo? E aí, aqui, eu tenho V2... É isso mesmo. V2... Rho2. Estou escrevendo Rho2, mas o Rho é igual, né? O fluido não muda, é água. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui agora? V1, Rho1, V1A1, menos. E Ei, esse Douglas. aqui? Oi. Então, assim como na conservação da massa, a entrada vai ser negativa sempre? Não, o produto escalar é negativo. Porque se o fluxo fosse no sentido contrário, o produto escalar dava negativo, a velocidade não estava negativa? Aí Certo. você ia ter negativo com negativo e ia dar positivo. Entendeu? É por isso que você tem que ter muito cuidado na análise desses sinais, porque ela é mais complexa. Ela envolve o produto escalar, saber se é negativo ou positivo, e se a direção, se o sentido da velocidade é contrário ou não ao eixo X. Certo? No caso aqui, X, né? Para poder escrever a minha equação. Então, nesse caso, como eu estou considerando o fluxo da esquerda para a direita, aí eu tenho o valor aqui é negativo. Certo? Ah, mas se eu considerasse da direita para a esquerda, o que ia acontecer é que esse valor ficaria positivo, mas esses dois também mudariam de sinal, né? P1A1 ia mudar de sinal e menos P2 e menos P atmosférico A2 mudaria de sinal também. Pronto, Só que era aí isso que eu estava vendo. Pronto, perfeito. Agora eu quero chegar aqui, ó. Vocês já entenderam por que é que sai V2, O2, V2, A2. Agora, o sinal aqui é positivo ou negativo? Eu acho que é positivo, professor. Por quê? Porque a velocidade vai estar negativa e a multiplicação escalar dos vetores vai ser negativa também. Alguém discorda disso? Alguém além de mim discorda disso? Opa, então eu discordo também. Gente, vamos lá, olha só. Isso aqui é uma saída. Se é uma saída, o resultado desse produto escalar é o quê? É positivo. Positivo. A velocidade 2 é diferente da força 2. A velocidade 2, o que acontece com a água depois do bocal? Ela muda de sentido ou ela continua no mesmo sentido? Continua no mesmo sentido. Então, ela continua no sentido positivo e o produto escalar também é positivo. Positivo com positivo dá isso aqui. Ou seja, você ia acertar o sinal, só que pelos dois conceitos trocados. Entendeu? Aqui o produto escalar é uma saída, precisa ser positivo. E a velocidade continua no sentido que estava, não muda, é diferente da força. Certo? Então veja só minha equação como ficou. Rx mais P1A1 menos P atmosférico A2 menos V1, Rho1, V1A1 mais P2, Rho2, V2A2. Certo? Aí eu vou apenas para ficar bem bonitinho, copiar aqui e apagar esta pressão atmosférica, certo? E aí, já como eu quero calcular Rx, eu vou copiar isso aqui cá como menos P1A1, certo? Ok? Agora é substituir valores. Eu tenho a velocidade, 1, sim ou não? Vamos ver o problema. Veja, eu preciso das densidades, é água, das velocidades, das áreas e da pressão manométrica. Pressão eu tenho. Como eu tenho os diâmetros, eu tenho as áreas também, certo?
E tenho a minha velocidade de saída. Eita, não tem a velocidade de entrada. E agora? Como é que eu faço? Deu um branco aqui agora. Me ajudem. Professor, perdão aí, porque de vez em quando eu tenho que dar uma saidinha rápida aqui, Tá. e eu perdi, o professor se incomodaria de explicar essa primeira parte da equação de menos V1 rho 1, Certo. V1, porque, Primeiro, vá, primeiro esse aqui, ó. Produto escalar. Produto escalar na entrada é sempre negativo. E na saída é sempre positivo. Certo? A velocidade do fluido, nesse caso, é só ver a direção do movimento. Eu escolhi a direção da esquerda para a direita. Então, o fluido está se movendo da esquerda para a direita, certo? Eu tenho velocidade positiva. Então, essa velocidade velocidade é positiva. positiva, Isso, mas, porque eu mas escolhi o movimento assim, né? sim, sim. Mas a minha questão foi um pouquinho mais atrás. Por que que esse produto escalar vai ser negativo mesmo? Ah, isso a gente Cada... viu na aula passada. Vamos lá. Olha só. Imagine que um fluido vai passar por uma tubulação, tá? Então, a tubulação está aqui, ele precisa passar. O vetor dA, o vetor dA é um vetor que sempre aponta para fora da tubulação, para fora, certo? Se o fluido está Ah, entrando, você tem os vetores estão a 180 graus. Aí o valor do produto escalar tem que estar negativo. entendi, professor. É aquela explicação sobre da aula de conservação da massa, então, né? Isso, isso. E aí, quando os dois estão no mesmo sentido, né? Aí, ângulo zero é positivo. Sim, sim, quando está saindo, os dois ficam no mesmo sentido. Não, tá certo, é E porque eu estava fazendo essa associação com a aula passada. Obrigado. pronto. Associe tudo com a conservação da massa sempre, tá? É o mesmo conceito. Tá, Bom, perfeito. mas voltando, pessoal, eu tenho os valores de ρ, eu tenho V2, tenho A2, tenho P, tenho A1 e tenho, né? Só não tenho V1. Como é que eu faço para calcular V1? Você pode usar a questão da massa que entre a massa que a massa que entre a massa que sai tem que ser a mesma e o diâmetro, que no caso é a área, vai alterar. Então dá para fazer uma associação com isso? Aqui, ó. Se você pegar a conservação da massa, vou até copiar essas duas linhas aqui, ó. Aliás, essas duas linhas não, vou copiar logo isso aqui tudo. Ctrl C. Então, olha só. Eu vou agora, que é o que vai acontecer direto na vida de vocês, viu? Se acostumem. Combinar a conservação da massa com a conservação do momento. Certo? Então, vou pegar agora a conservação da massa. Deixa eu só fazer aqui, ó, aplicando. Conservação da massa. Certo? Eu vou ter o seguinte. Nesse caso também o regime é permanente, isso aqui é zero, rho VDA igual a zero. E eu sei que a área é πd ao quadrado sobre 4. De novo, ó, entrada negativo, saída positivo, certo? Como as densidades são iguais, eu vou chegar nessa situação aqui. Como eu quero V1, né? Nesse caso aqui eu tenho o valor de V2. Então aqui, ó, V2 será 3,6, não é isso? Só conferir lá. Não, 36, desculpe. 36, certo? O diâmetro de saída é 25 milímetros, né? Certo? Eu vou até, deixa eu corrigir isso aqui. Equação, escrito subscrito, 25 ao quadrado, certo? E aqui 75, né? 75. Só que aqui é o que eu quero, é o valor de V1, certo? Escrevi assim mesmo, V1, certo? Ok?
Então, por favor, faça essa continha aí para ver quanto tá. Professor, não Oi. tem que colocar o valor de π também, não? Por que que não precisa, nesse caso, colocar o valor de π? Eles se cortam. Ele corta, né? Aqui, ó, π sobre 4. Ah, sim. Estou aplicando direto, né? Então, nesse caso eu posso. Agora, no final do problema, que eu vou pegar essa mesma equação aqui, ó, substituir área, aí, meu amigo, vai ficar do tamanho do mundo. Π d ao quadrado sobre 4, certo? Então, Professor, no caso dessa equação, não precisa transformar, então, o diâmetro do sistema, né? agora, desculpa, tá cortando. Repete aí, por favor. No caso dessa equação, não precisa transformar os milímetros, né? Pode deixar em milímetros. Por quê? Por que que eu não preciso? Porque como aqui vai dar milímetro quadrado e aqui também vai dar milímetro quadrado, as unidades vão se cancelar. Certo? Mas é só por isso. Para evitar problemas, você vai sempre trabalhar com a unidade metro, certo? Bom, 75 dividido por 25 dá 3, 3 ao quadrado dá 9, então a velocidade de 1 vai dar 4 metros por segundo, certo? Aí agora eu vou voltar para cá, né? E aí, com essa informação, só um pouquinho, viu? Com essa informação, vocês conseguem calcular, né, calcular a força de resistência, certo? Como isso aqui é só uma substituição, vocês conseguem fazer isso tranquilamente. Eu vou encerrar por aqui hoje, porque agora às 9 horas eu tenho uma banca, certo? Mas como a gente está adiantado, não vai ter prejuízo, porque agora é só fazer exercício. Amanhã a aula é só de exercício de conservação do momento, ok? Deixa eu interromper o compartilhamento. Beleza, pessoal? Então a gente se vê amanhã. Tenha um bom dia, tá? Bom dia, professor.